Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que, para muita gente, guarda segredos que poderiam reescrever a história como a conhecemos. Um livro que não entrou para a Bíblia, mas que conta uma história, olha, impressionante. Então vamos lá. A questão central é essa. E se esse texto antigo trouxesse respostas para alguns dos maiores enigmas da humanidade? Desde o verdadeiro motivo do grande dilúvio até quem realmente construiu as pirâmides do Egito. Bom, para dar nome aos bois, estamos falando do livro de Enoque. Ele é o que chamam de texto apócrifo, ou seja, a maioria das religiões não o considera oficialmente parte da Bíblia. Mas, mesmo assim, a sua influência e as histórias que ele conta são fascinantes. Mas afinal, quem foi Enoque? Ele é uma figura bem misteriosa na Bíblia. Viveu muito antes do dilúvio e, segundo as Escrituras, ele andou com Deus e simplesmente foi levado para os céus sem nunca ter morrido. Só isso já faz dele um personagem cercado de um baita mistério, né? E é aqui que a história começa a ficar ainda mais estranha. O livro descreve que ele subiu aos céus numa carruagem de fogo. Para os teóricos dos antigos astronautas, isso não soa como um milagre divino, mas sim como o primeiro relato de uma abdução alienígena da história. Tá, essa é uma ótima pergunta. Se o livro foi deixado de fora da Bíblia, por que a gente deveria dar atenção a ele? A resposta, surpreendentemente, está na sua influência sobre os próprios autores bíblicos. E a prova está aqui, preto no branco. Essa é uma citação direta do Novo Testamento do livro de Judas, que usa as palavras exatas do livro de Enoque. Isso mostra que, naquela época, esse texto era super conhecido, respeitado e muito, muito influente. Agora, a gente entra no coração da narrativa de Enoque. Uma história que expande e muito. Um trecho bem curto e misterioso lá do livro de Gênesis. Enoque nos apresenta os vigilantes. Pensa neles como anjos com a missão de observar a humanidade. Só que eles se rebelaram. Não só tiveram filhos com mulheres humanas, como também ensinaram segredos como metalurgia, armas e até cosméticos, conhecimentos que eram considerados proibidos. E aqui a diferença fica muito clara. Em Gênesis, os Nefilim são mencionados assim, de passagem, quase como uma nota de rodapé. Já o livro de Enoque dedica capítulos inteiros para explicar quem eram esses filhos de Deus, o que eles fizeram e quem eram seus filhos gigantes. Então aqui vem o pulo do gato dessa teoria. Ela propõe um motivo totalmente novo para o dilúvio. Não foi só para punir a humanidade, mas sim para fazer uma limpeza genética no planeta, eliminando essa raça de gigantes que estava corrompendo tudo. Mas essa história não para por aí. Ela parece ecoar em outras culturas bem antigas, o que sugere uma possível origem comum, uma história que talvez seja mais antiga que a própria Bíblia. Olha só que paralelo impressionante. Lá nos textos dos Sumérios, a gente encontra os Anunnaki, seres celestiais que desceram dos céus. A semelhança com os vigilantes de Enoque é de arrepiar. Fica a pergunta no ar, será que eram os mesmos seres, só que descritos por culturas diferentes? E agora a gente chega na parte mais polêmica e talvez a mais espetacular de todas. A suposta ligação entre Enoque, esses seres celestiais e o maior mistério arquitetônico do mundo. A história oficial, aquela que a gente aprende na escola, diz que o faraó Quéops construiu a Grande Pirâmide. Só que essa teoria toda se baseia numa única evidência. E tem gente que diz que essa evidência é, para dizer o mínimo, bem questionável. Vamos dar uma olhada nos argumentos. A teoria da fraude aponta várias inconsistências. O diário de quem descobriu o tal cartucho não menciona o achado, o nome do faraó tem um erro de ortografia e, o mais importante de tudo, a múmia de Quéops nunca foi encontrada lá dentro. Isso abre uma brecha enorme para outras explicações. E é aí que surge uma fonte histórica alternativa. Um historiador árabe, séculos atrás, registrou uma tradição antiga que dizia que o construtor da pirâmide não foi um faraó, mas sim um rei que viveu antes do dilúvio, um rei chamado Sauride. E aqui está a peça que conecta tudo. O nome Sauride, segundo os teóricos, seria apenas a versão árabe do nome hebraico Enoque. O construtor da pirâmide seria o mesmo homem que andou com os anjos? Então a teoria se arma da seguinte forma. Enoque, sabendo do dilúvio que estava por vir e com acesso a um conhecimento muito avançado dos vigilantes, teria construído a Grande Pirâmide. Não como uma tumba, mas como uma espécie de cápsula do tempo, um cofre para proteger todo esse saber para a humanidade do futuro. Certo, mas se a pirâmide não era uma tumba, que evidência física a gente tem disso?
A resposta para alguns não está enterrada na areia, mas sim está escrita nas estrelas. A precisão matemática dos alinhamentos das pirâmides é uma coisa de louco. O complexo de Gizé é um espelho perfeito da constelação de Órion aqui na Terra. E aqueles dutos internos que achavam que era para ventilação, na verdade são poços estelares, apontando com uma precisão absurda para Órion e para a estrela Sirius. Uma precisão que desafia a tecnologia da época. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta de explodir a cabeça. Por que essa fixação toda com Órion e Sirius? Seria a pirâmide um mapa estelar apontando para a origem dos deuses, dos anjos? Uma mensagem deixada em pedra, indicando não apenas o nosso passado, mas talvez o nosso verdadeiro lugar entre as estrelas? A resposta? Bom, essa continua sendo um dos maiores mistérios da história.